Olá! Muito se fala sobre transparência pública e a exigência dos portais da transparência, mas nem sempre as leis vêm sendo cumpridas. Esse é o tema do nosso MPC em Foco desta semana. Para falar sobre o assunto, convidamos o Procurador de Contas aqui do Ministério Público de Contas de Alagoas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Obrigada pela presença, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutor Rafael, qual a importância da transparência pública nas contas dos gestores? Andressa, eu agradeço o convite por falar de um tema tão relevante que, no meu ponto de vista, está entre os 3 mais relevantes aí da vida de sociedade de qualquer civilização. E também gostaria de parabenizar a iniciativa do Ministério Público, nessa iniciativa conduzida por você, que é o MPC em Foco. E é uma honra e bastante proveitoso fazer essa abordagem sobre um tema de interesse geral de todo cidadão, que é a transparência da gestão pública. A origem e a relevância desse tema tem como fundamento principal um direito que é fundamental de todo cidadão, que é o direito à informação. Ao longo do processo histórico, evolutivo de todos os estados, de todas as civilizações, a gente verifica que assuntos relativos ao Estado, ao bem comum, costumavam ser tratados como de propriedade exclusiva do Estado. Porém, nesse processo histórico, adveio o Estado, a forma atual, contemporânea de Estado, que é o Estado democrático e republicano. Nesse Estado, o povo é o foco, é o titular do poder público, e ele, como o titular proprietário do poder público, ele tem o direito fundamental de saber como a coisa pública, como os mandatários vêm administrando e exercendo o poder que lhes é delegado. Nesse contexto, as legislações, tanto internacional, a do direito comparado também, e a legislação brasileira tem evoluído sobremaneira nas últimas décadas para criar um arcabouço jurídico que assegure e torne efetiva a transparência pública para facilitar esse diálogo e esse controle pela sociedade, e esse diálogo entre os gestores e a administração pública e o cidadão. Eu tenho verificado uma evolução muito grande em termos legislativos, e na prática também temos experimentado vários avanços, porém ainda considero que o caminho até chegar a um estágio de desenvolvimento satisfatório em termos de transparência pública, o caminho ainda é longo e precisa ser percorrido com perseverança de todos, da sociedade, do Estado, da imprensa e principalmente dos órgãos de fiscalização e controle, que deve cobrar dos municípios, do Estado, de todos os órgãos públicos, que divulgue abertamente todos os dados para que o cidadão possa estar tendo conhecimento de como vem sendo administrado os recursos que na verdade são de propriedade deles, que é pago através de tributos, e como está sendo revertido esses recursos na retribuição de serviços públicos a toda a sociedade. É mais ou menos esse o panorama contextual inicial que eu faço. A transparência, ela é uma importante ferramenta de combate à corrupção? Sim, a corrupção, que é um tema que está muito em voga e é um problema crônico que a gente tem vivido nessa quadra histórica, ela ocorre na escuridão. A corrupção são atos ilícitos praticados por baixo dos panos, diria assim, sem que tenha conhecimento e seja divulgado a forma que ela é feita, enfim.
tendo essa peculiaridade, os atos de corrupção um mecanismo para coibir, prevenir é com certeza a transparência pública, porque a partir do momento que os gestores, qualquer pessoa responsável por dinheiro público, seja obrigado a tornar totalmente transparentes os seus atos, a publicar em portais de transparência no site, disponibilizar e prestar contas de todos esses atos, há uma tendência de ter uma redução da prática da corrupção, que ela, como ocorre de forma sorrateira, ao ser obrigado a vir à luz do dia, tende-se a ter uma diminuição nessa prática desses delitos. Essa transparência tem que ser com os dados reais e em tempo real, né? Gastou, já tem que estar lá a informação nos portais de transparência. A gente tem aqui duas formas de transparência na administração pública: a transparência ativa e a transparência passiva. Aqui no Brasil, a transparência ativa ela está consagrada no princípio da publicidade da administração pública. Na Constituição Federal, desde 88, já há a previsão de que todos os atos públicos todos os atos da administração devem ser públicos. E no decorrer de 88 para cá, vieram duas importantes leis que visam efetivar esse princípio da publicidade. Uma é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que previu a instituição dos portais de transparência, a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000, e outra é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que passou a vigorar em 2012 e trata tanto da transparência ativa como passiva. A transparência ativa é o dever do Estado espontaneamente fazer a divulgação de seus dados, principalmente os dados que dizem respeito à gestão de recursos públicos, gestão de pessoal e gestão do patrimônio, imóveis, veículos, enfim, tudo que é relevante e que deve ser prestado ao cidadão. Esses portais devem ser realizados na rede mundial, devem ser instalados na rede mundial de computadores e devem retratar a realidade atual de todos os órgãos públicos. Aí eu falo todos, pegando União, estados, municípios, enfim, e divulgado tempestivamente e que é considerado em tempo real, e a partir dali, sem qualquer provocação, os gestores têm a obrigação legal de fazê-lo e abrindo esses dados, e qualquer cidadão que tiver interesse pode buscar acessar algum dado de seu interesse relativo à educação ou à saúde do município, enfim, ao transporte escolar, à merenda, tudo deve estar ali e deve estar disponibilizado de forma atualizada. Com relação à transparência passiva, é o próprio cidadão que, valendo-se do direito fundamental de informação, peticiona ao órgão público solicitando algum dado específico. A administração pública ela tem o dever de responder essa solicitação. E o pedido qualquer indivíduo pode fazer e não precisa motivar. E é importante ressaltar que todas essas obrigações de tanto atender à transparência ativa quanto passiva, elas são deveres relevantes que devem ser observados sob pena de o gestor que estiver descumprindo a lei da transparência incorrer em improbidade administrativa. A própria lei faz referência a esse tipo de sanção. É algo grave e que eu acho que deve ser sancionado, tendo em vista a relevância de um direito tão caro aí do Estado Democrático de Direito. O senhor citou algumas leis que obrigam, né, a transparência dos entes públicos, mas nem sempre
todos eles cumprem a legislação. O que o Ministério Público de Contas vem fazendo nesse sentido de que as leis sejam cumpridas? Como eu falei, é um processo de evolução. Primeiro, foi uma conquista em tratados internacionais, depois a nossa Constituição atual assegurou, depois foram editadas leis. E a gente tem, então, hoje um estágio, do plano de vista normativo, bastante evoluído. Toda a legislação é evoluída, mas agora a gente está numa segunda etapa que é a mais desafiadora, eu diria, que é tornar efetiva, tirar a lei do papel, tornar ela real na vida do Estado, do cidadão. E a gente tem verificado uma certa resistência, embora também tenha percebido uma evolução. Desde 2011, né, que foi a edição da Lei de Acesso à Informação, uma instituição muito importante no Estado brasileiro, que é o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que funciona no Ministério da Justiça e reúne vários órgãos de controle, se reuniu e estabeleceu como uma das suas metas prioritárias avaliar a transparência nos estados e municípios brasileiros. E essa instituição fez duas avaliações anuais aqui, relativos a 2015 e 2016, elaborando o ranking da transparência pública no Brasil. A primeira avaliação ocorreu em 2015, portanto, cerca de 3 anos depois que entrou em vigência a Lei de Acesso à Informação, e a avaliação não foi nada boa. Verificou-se que, de um modo geral, a transparência pública no Brasil alcançou a nota de 3,92 numa escala de 0 a 10. Ou seja, podemos falar que aproximadamente 39%, 40% dos dados que deveriam ser públicos apenas 39% constavam nesses portais de transparência. A partir daí foi feito diversas recomendações aos municípios que estavam em déficit, devendo a implantação de portal de transparência, ou não tinham portal, ou o portal não era tão atualizado. E depois dessa recomendação, na qual a gente participou aqui no estado de Alagoas, ela foi protagonizada pelo nosso foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção, e o Ministério Público de Contas, junto com o Ministério Público Federal e o Estadual, fizeram recomendações a todas as prefeituras para que observassem de forma satisfatória a legislação. E aí veio o ano de 2016 e o ENCLA fez uma nova avaliação a partir dessas recomendações. E a gente observou que houve um progresso muito significativo, embora, claro, ainda estejamos bem distante do ideal. Observou-se que entre 2015 e 2016 houve um progresso de 33%. Aquela nota em 2015 que foi de 3,9 passou a ser 5,2, ou seja, houve um aumento de 39% para 52% da administração, mais da metade da administração pública brasileira como um todo, estados e municípios, disponibilizam de forma adequada os seus dados, informações públicas, que deveriam ser públicos. Então, 52% ainda resta um desafio de 48%. E a gente verifica que esses 48% de resistência à transparência pública está concentrado, em sua maior parte, nos municípios. E vários são os fatores, desde a falta de capacidade técnica para instalar e operar sites oficiais, até a intenção, a má-fé, a pouca vontade política de divulgar esses dados para manter ali a opacidade da gestão do prefeito,
enfim, são vários fatores. E a gente agora está num segundo passo, que é fazendo, a partir desse levantamento, verificar os municípios mais críticos e fazer representações junto ao Tribunal de Contas, e aí os outros ministérios públicos também têm ingressado com ações na Justiça Estadual e na Justiça Federal para, primeiro, obrigar os municípios a se adequar à lei. E segundo, buscando punir o gestor que, embora tenha sido recomendado no passado, embora tenha havido ampla divulgação da necessidade dos portais de transparência, insistiram em descumprir a lei. Então a gente vem atuando dessa forma. Vários municípios aqui no estado já tiveram representações ofertadas pelo Ministério Público de Contas, algumas decisões já obrigando, mas a gente está nesse estágio de tornar essa legislação tão boa, tornar ela em realidade, e falta um bom caminho a ser trilhado, mas aí a fórmula, eu acho que do sucesso é a perseverança, persistência, porque quando a gente fala em transparência pública, a vigilância tem que ser contínua, ininterrupta, porque não basta só instituir o portal de transparência, mas a gente tem que acompanhar se ele vem sendo devidamente alimentado com dados atuais, em tempo razoável para disponibilizar aí ao cidadão. Só para a gente encerrar, doutor Rafael, o senhor acredita que ainda falta um pouco mais de fiscalização desses órgãos que deveriam fiscalizar, que têm a obrigação de fiscalizar, que o portal da transparência, que a transparência seja dada em sua efetividade? Acredito que essa etapa que a gente se encontra é fundamental, o empenho de todo o sistema de controle externo. Todos os órgãos que são responsáveis por controlar a administração pública, e incluem-se aí tribunais de contas, Ministério Público de vários ramos, Controladoria Geral da União, dos estados, dos municípios, devem se empenhar forte, e o Judiciário também devem se empenhar fortemente para forçar e alcançar a efetividade completa dessa lei. Hoje, se a gente atinge um patamar de 52%, acredito que é porque os órgãos de controle não estão atuando da forma como deveriam, embora tenha havido... Já tenha tido esse avanço. Tenha tido esse avanço. Mas acho que ainda é preciso atuar, principalmente os órgãos, as instâncias decisórias. Aí falo do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário. De nada adianta o cidadão, Ministério Público, associações, entidades da sociedade civil entrarem com ação popular, ação civil pública, ação de improbidade, representação no Tribunal de Contas, se ao final as instâncias julgadoras não derem uma resposta rápida a essas demandas. Não, se houver demora no julgamento e na penalização desses gestores que estão omissos, isso dificultará muito esse trabalho de efetividade da transparência pública. Então é preciso que os órgãos de controle todos se empenham mais, e em especial as instâncias de controle, as instâncias decisórias, que são os tribunais de contas e o Poder Judiciário. Doutor Rafael, o tema é bastante amplo, a gente vai ter aí uma outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Quero agradecer aqui a participação do senhor no nosso programa, seja muito bem-vindo mais uma vez, e a gente se encontra aí nos próximos programas, numa próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante assim. Estou à disposição para a gente fazer um bate-papo em relação a vários temas aí de interesse do cidadão alagoano, e sempre colocando à disposição o Ministério Público de Contas a todos que quiserem nos procurar para tirar alguma dúvida, fazer denúncia, qualquer esclarecimento, estamos às ordens. Ok, então, doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez. O MPC em Foco desta semana está terminando. Acompanhe o Ministério Público de Contas de Alagoas nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até um próximo programa.